Irmãos e amigos, a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia e bondade e nos permitir mais uma vez a estarmos aqui para estudar a sua poderosa palavra. Eu sou o presbítero José, o canal é Semeando a Boa Semente. Convido você para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, seu comentário e a sua sugestão e opinião é muito importante para nós e para o canal. Quero agradecer a você que tem cooperado, colaborado e assistido esses vídeos, mas quero fazer um pedido insistente até. Compartilhe com seus irmãos da sua igreja, seus amigos, seus parentes. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 3 e a revista é da editora Betel Dominical, que nesse trimestre traz o tema A Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. O tema da lição de hoje, que é a lição número 3, a ação, aliás, o título desta lição, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. O texto áureo, que é a base do que vamos estudar, diz assim, é o Salmo 104, o verso 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Verdade aplicada, o mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo, está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Objetivos da lição: apresentar a participação do Espírito Santo na criação. Segundo, falar que o Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento. E terceiro, expor a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. Nossos textos de referência: o primeiro está em Gênesis capítulo de número 1 e o verso 2. O segundo está em Êxodo 31 e o verso 3. E o terceiro está em Ezequiel capítulo 2 e o verso 2. Quarto e último, Mateus capítulo 4 e o verso de número 1, que nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Nós temos os textos da leitura complementares
ou de leituras complementares. Gênesis 41, 38 e 39, que tem o resumo dos dois versos aqui, o Espírito Santo na era patriarcal. Juízes, capítulo 3, verso 10, o Espírito Santo no tempo dos juízes. E nós temos Mateus, capítulo 28, verso 19, o Espírito Santo é Deus. Nós temos mais uma referência, Atos capítulo 10, verso 38, o resumo do verso é: Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo. E Romanos capítulo 8, 14, o Espírito Santo é o nosso guia. E o sexto e último, segundo Pedro capítulo 1 e o verso 21, o Espírito Santo falou por meio dos profetas. Eu convido você para pegar a sua revista, pegar a sua Bíblia, que é a base principal desse estudo, tá bom? É bom você ter a revista em mãos, é bom ter a Bíblia, porque a revista está cheia de referências bíblicas e você vai ler toda a revista, porque aqui é só um resumo, eu não tenho tempo para expor toda a revista. Então, nesse resumo, e você acompanha a leitura por completa e as referências. Mas, se na sua igreja tiver escola bíblica, vá para a escola bíblica. Assista o vídeo, leia a revista, pegue boas referências na Bíblia e vá tirar suas dúvidas com o professor na classe, tá bom? Introdução. O Espírito Santo antes do evento no dia de Pentecostes já estava presente na criação, na capacitação de juízes, reis e profetas, bem como preparando a chegada de Jesus Cristo ao mundo, agindo e dirigindo ao longo de todo o seu ministério terreno, mesmo na sua morte e ressurreição. Romanos capítulo 8 e o verso 11. Hebreus capítulo 9, o verso 14. É o mesmo Espírito que está conosco. Para a introdução dessa lição, é preciso que nós entendemos que no ângulo espiritual tem que ter a ação do Espírito Santo, porque nós, na nossa naturalidade, nos nossos dias, vida comum, nós não temos como nos tornarmos mensageiro dos mistérios de Deus e do seu grande propósito sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ponto 1. O Espírito Santo na criação. Precisamos ter em mente que a atuação do Espírito Santo na terra ocorre muito antes do dia de Pentecoste, relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Conforme observado no livro de Gênesis,
presenciamos a palavra Espírito sendo mencionada pela primeira vez. Gênesis capítulo 1 e 2, verso 2. É desse modo evidenciado que o Espírito Santo, juntamente com o Pai e Filho, participou em toda a obra da criação. Então, é inegável, é indiscutível que tudo que contemplamos, até mesmo a nossa existência, em todo o princípio, o Espírito Santo esteve em ação. Assim como Cristo e, claro, assim como o próprio Deus como Criador. 1.1 Ação do Espírito Santo na criação. Por seu incomensurável domínio sobre todas as coisas, Deus fez o mundo passar a existir. Entretanto, não podemos perder de vista que, quando Deus trouxe a terra à existência, ela não estava pronta para ser habitada. Conectando o texto de Hebreus 11:3 com Gênesis 1:2, verificamos então a obra do Espírito de Deus, também na criação do universo. Não é possível negar a ação do Espírito Santo na criação. Querido, nós sabemos, nós que cremos, nós que entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós sabemos que tanto Deus como Cristo e o seu Espírito agem juntos para um propósito. Nós temos que entender que, além do que vemos e além do que ouvimos e além do que cremos, existem mistérios que nós não conseguimos ver e, na nossa naturalidade, entender. Precisamos, sim, do Espírito Santo. Uma das funções dele é que ele é o nosso ajudador. Aqui no subsídio, o comentarista diz assim: cada uma das pessoas divinas tem sua função específica. Todas elas, no entanto, operam em perfeita harmonia e cooperação em todo o tempo. É bem interessante esse comentário, porque traz à minha mente, e eu compartilho com você, que quando fala de harmonia, fala de união, unidade, unanimidade. Então, eu e você, nós
que hoje conhecido como Igreja de Cristo, nós precisamos o tempo todo da ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que o plano, o propósito e os desígnios de Deus na minha vida, na sua vida e em toda a história seja perfeito para a glória dele. Lembra o que Jó falou? Que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem é os cooperadores? Eu e você. Quem age em todas as coisas? O Espírito Santo. 1.2. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. O primeiro capítulo de Gênesis apresenta que a terra era sem forma e vazia, nos fazendo entender que a criação ainda estava inacabada e desordenada. Já os versículos subsequentes nos fazem saber que mesmo diante deste caos, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, verso 2. Então observe, se eu aplicar a ação do Espírito Santo apenas sobre as águas, vai ficar muito superficial. Mas se a gente colocar a ação do Espírito na vida do homem, na vida da humanidade e principalmente na vida daquele que conhece a Cristo, o Espírito ele tem a função de nos transformar. E uma das transformações é que nós vivemos em conflito, em desorganização, e a ação do Espírito Santo vem para dar ordem a esse caos, a esse conflito. Ele organiza a minha e a sua vida. 1.3. O Espírito e o seu poder criador e sustentador. No Antigo Testamento não encontramos com assiduidade o termo Espírito Santo, diferentemente de tudo que ocorre no Novo Testamento. Muito embora ele já permanecesse presente e operacional em toda a história bíblica, para ser mais preciso, desde a criação. Eu quero resumir o máximo isso aqui, mas porque há muitas ideias, há muitos pensamentos, há muitas falácias por aí, mas nós entendemos que o Espírito Santo não é apenas uma força ativa, ele não é apenas um sopro ou um vento, não, ele é uma pessoa com sentimentos, com emoções, e ele fala comigo e com você. É só nós estivermos atentos à sua voz.
Ponto 2. É o Espírito quem capacita o homem. No Antigo Testamento, uma das incumbências que visualizamos sobre a pessoa do Espírito Santo era a capacidade de habilitar pessoas a realizar certas atividades como reis, artífices, sacerdotes, profetas e juízes. Essa capacitação individual, fruto da obra da ação do Espírito, oferecia ao homem uma aptidão para o seu serviço. Olha as referências. Juiz, capítulo de número 3, o verso 10, e Juiz, capítulo 6, o verso 34, e Juiz, capítulo 11, o verso 29 a 33, e o 13, 25, e 1 Samuel, capítulo 11, verso 6, e Ezequiel 2, 2. Então, nós vamos ver que, além da transformação da vida de uma pessoa, ele o capacita para o propósito de Deus. (2.1) A ação do Espírito na vida dos artesãos. Isso aqui tem referência direta aos homens que foram usados para fazer os utensílios do tabernáculo. Êxodo capítulo 31, do 2 ao 11. Quando do rascunho do projeto divino na construção do tabernáculo, o Senhor, por mediação do seu Espírito, inspirou 2 homens, Bezaleel e Ailoabe, para realizarem a confecção de todos os utensílios do santuário nos dias de Moisés. Então, queridos, eles não tinham a menor ideia do que iam fazer, desconhecido para eles, mas foram cheios do Espírito Santo e por ele capacitados para fazer algo para Deus que eles não conheciam. 2.2 A ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Convém destacar que um profeta agia como um porta-voz, pois transmitia a mensagem que recebia de Deus para o povo. Aqui eu vou resumir da seguinte maneira: um mensageiro de Deus, que na época classificado como profeta, mas na verdade eram conhecidos como videntes. Eles eram mensageiro direto de Deus. Cheio do Espírito Santo, eles levavam o recado de Deus
que fosse repreensão, que fosse um anúncio profético, que fosse um confronto contra qualquer ação humana e que fosse uma admoestação de Deus. Sem se preocupar com as consequências, eles eram fiéis à voz de Deus. É preciso observar esse detalhe. Eles eram mensageiros de Deus para o povo de Deus, que estava em desaprovação de Deus. Eles não eram mensageiros de pensamentos humanos. Eles não eram mensageiros de ideias humanas. Eles não eram anunciador de fábulas, de ideias, de filosofia. Não. Eles eram enviados para dar um recado de Deus, guiado, levado e movido pelo Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na vida dos reis de Israel. A Bíblia constrói uma abordagem motivadora sobre a ação do Espírito na vida dos dois primeiros reis de Israel. Em 1 Samuel 10 e o verso 6, somos informados que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, fazendo ele um novo homem. Infelizmente, Saul não deu a devida importância a esta unção. Meu Deus. Será que isso tem a ver com os dias atuais? Eu vou frisar esses dois que o comentarista trouxe aqui como referência. Um positivo e o outro negativo. Porque Primeiro Samuel, capítulo de número 16 e o verso de número 13 nos traz uma informação importantíssima. Vamos ver aqui. 1 Samuel, capítulo 16 e o verso de número 13. Samuel apanhou o chifre cheio de azeite e ungiu na presença de seus irmãos. Está falando de Davi. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O comentarista traz aqui uma referência, 1 Samuel, capítulo 10, e o verso de número 6. Vamos ver o que diz? O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo
homem. Você observa a diferença desses dois versos? O Espírito do Senhor se apossará de você. E você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Mas quando se refere à unção de Davi, é diferente. A partir do momento que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele. Agora observe. Um foi fiel ao Espírito e a Deus. Ficou a marca na história no sentido positivo. O outro, o Espírito até repousou sobre ele. Ele apenas se juntou a um grupo de profetas e profetizou, mas ele não deu a devida importância o que estava sobre ele. Há uma diferença. Eu tenho que levar muito a sério, porque eu não estou fazendo algo para mim, eu estou fazendo algo para aquele que me chamou. Talvez era isso que tinha na mente de Davi. Ele não estava fazendo nada para Israel diretamente falando. Ele tinha em mente que estava fazendo para Deus e só fazia porque o Senhor era com ele. Ponto 3. O Espírito Santo nos evangelhos. O tempo anterior à descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é caracterizado por um amplo esfriamento espiritual, principalmente entre aqueles que estavam mais envolvidos com a leitura e o estudo das Escrituras e com o serviço no templo, escribas, fariseus e sacerdotes. Podemos ver isso nos evangelhos, quando em seus discursos Jesus falava sobre o estado de desvio religiosos, de desvio espiritual em que viviam os líderes religiosos. Assim é possível perceber que nesse tempo o povo passava por um tempo de desvio espiritual por não haver condutores espirituais comprometidos com a verdade sagrada. Queridos irmãos, que análise nós podemos ter, que diagnóstico nós podemos ter nos dias atuais? Será que de verdade João capítulo 15 é a ênfase dos dias atuais? Quando Jesus se expressa essas palavras, meu pai é o agricultor e eu sou a videira verdadeira, e aquele que está em mim dará muitos frutos. E ele deixa uma ênfase muito importante de ser observada.
Observe, Deus é o agricultor, que ele chama de pai. Ele é a videira verdadeira, a árvore. Eu e você somos apenas ramos. Que para não ser cortado e nem ser lançado no fogo, temos que ter isso em mente. Eu tenho que me manter conectado na videira e ser regado pelo agricultor, que é Deus. Lembra? Lá em Ezequiel, capítulo de número 36 e o verso de número 25 ao 27. Ele vai fazer alusão de aspergir água sobre nós. Dê uma conferida lá. Para tirar as impurezas, as imundícies, e nos dar um coração novo, para que depois o Espírito venha fazer de nós servo, para que possamos fazer o querer de Deus. 3.1 Israel antes da efusão do Espírito. Na Bíblia vemos que Jesus, ao assumir sua natureza humana, encontrou aqui em um triste estado espiritual do mundo. Você consegue observar o cenário espiritual hoje? A massa, você consegue observar a ação, as atitudes, as condutas? Será que nós estamos mesmo testemunhando ou sendo testemunhas de Cristo? Eu me pergunto isso todo dia. O Espírito Santo está em ação, em atividade, o tempo todo, na vida daquele que ele habita. (3.2) O Espírito Santo estava sobre Cristo. Abra sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo de número 4. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 4. Verso 18. Olha o que diz. Jesus, na sinagoga, acabou de ser dado-lhe uma oportunidade para fazer a leitura oficial do culto. E ele abriu o pergaminho ou livro e estava escrito assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Aqui eu posso dizer para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos ou aos cativos, recuperar
recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável, ou ano da graça do Senhor. Olha o verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ele estava aqui inaugurando um novo tempo. Que tempo era esse? Primeiro, ele estava abrindo oportunidade para os renegados da época, para os desprezado pelo grupo religioso da época, por aqueles que escolhia aos olhos humanos. Eu vou deixar uma pergunta para você, irmão e amigos. Você consegue observar o cenário hoje? (3.3) O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está na sua igreja. Oh, glória a Jesus! Olha esse subtópico. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está na sua igreja. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta que aquelas 120 pessoas seguiram as orientações de Jesus, e quando estavam reunidas no cenáculo, a promessa feita pelo Mestre foi literalmente cumprida e o Espírito desceu sobre eles. Que a mesma coisa venha acontecer com todos os crentes que sejam cheios do Espírito Santo, como os crentes do dia de Pentecostes. Meu Deus! Irmão, eu preciso ler isso aqui para você. Preciso ler para não ser a minha opinião, que afinal, diante da Bíblia, a minha opinião não tem muita significativa. Mas eu convido você, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 1 e o verso de número 11, que diz assim: o verso de número 8, Jesus falando para os seus discípulos:
mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Qual é o objetivo de nós sermos cheios do Espírito Santo? Você já se perguntou isso? Há uma confusão, irmão. E qual é a confusão? Qual é o equívoco? Qual é a ênfase? É que me parece que a descida do Espírito Santo, ou a pessoa cheia do Espírito Santo hoje, é apenas para manifestação de dom. A ênfase de Jesus aqui para os seus discípulos, a ordem, a orientação, a instrução, não é essa. Acompanhe comigo e preste bem atenção. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e aos confins da terra. Irmão, o primeiro objetivo de alguém ser cheio do Espírito Santo não é manifestação de dom, é se tornar testemunha de Cristo. É testemunhar do seu senhorio. É testemunhar do que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. É sair das trevas e ir para a luz e proclamar as grandezas, as maravilhas de Deus. Eu preciso falar isso, irmão. Tem um monte de gente, dizendo que é cheio do Espírito Santo só para manifestação de dom. Mas cadê o testemunho? Cadê o caráter? Cadê a moral? Cadê a transformação? Cadê a vida nova? Cadê o nascer de novo? E eles ficaram e receberam a promessa e foram cheios do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu com eles? Ninguém pôde pará-los. Porque o Espírito Santo, a segunda ação do Espírito Santo, ou função, foi encorajá-los, foi arrancar o medo, foi tornar eles impetuosos, destemidos, para testemunhar dos fatos que viram, contemplaram. É por isso que João, cheio do Espírito Santo de Deus, e talvez ameaçado nesse momento, ou questionado, ele disse: eu não posso negar o que eu ouvi, o que eu vi e peguei com minhas mãos. Era testemunho. Você tem o Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo? É Ele que dá os dons? É claro que é. É Ele que lhe dá a visão? Claro que sim. É Ele que lhe dá o poder de orar e ser curado alguém? É Ele, irmão. Mas a função do Espírito Santo não é manifestação de dom, seja ele qual for, só. Não. É transformar a sua vida. É lhe dar equilíbrio. É lhe fazer sóbrio. É fazer você
testemunhar do céu na terra. Não é dizer que é cheio do Espírito Santo e viver em escândalo. O Espírito que habita em mim e em você é santo. Sabe o que isso significa? Ele me separa do mal. Ele me separa da falsidade. Ele me livra de ser um ator. Mas ele me torna um servo ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus guie os nossos passos. Que o Espírito Santo ilumine o meu e o seu coração. Abra a nossa mente. Que a manifestação do Espírito Santo não é apenas para dons espirituais. Ele dá todos. Mas a função dele é fazer de você uma nova criatura. Apagar tudo que era imundo, nojento, e fazer de você um filho amado de Deus. Que o Espírito Santo nos faça lembrar de todas as promessas de Deus e nos guie em toda a sua verdade e nos prepare para o grande encontro que está prestes a acontecer. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e se Ele não voltar para buscar a sua igreja, estaremos juntos a semana que vem. Tchau!